Olá, tudo bem? Iniciaremos no dia de hoje a correção do simulado do terceiro ano de História. Prova esta que ocorreu no dia 26 de outubro de 2020, às 9 horas. Simulado da terceira unidade. Vamos para a primeira questão. Número 1. Afirmar que os governos militares, desde o seu princípio, foram impostos à população brasileira é desconhecer a própria história. Os governos militares e a própria Revolução, o golpe de 64, só se concretizaram porque, naquele momento, havia amplo apoio de boa parte dos segmentos sociais brasileiros. No entanto, este apoio enfrenta a sua primeira crise entre 1967 e 1968. Pois, pessoal, essa questão ela fala da primeira crise que ocorreu no governo militar. Essa primeira crise que ocorre no governo militar, ela vai ocorrer porque vários segmentos da população, após o governo Castelo Branco e início do governo Costa e Silva, começaram a observar que os militares iam descumprir as promessas que realizaram ao assumir o governo. Que promessas? A primeira promessa era de obediência à Constituição de 1946, o que não aconteceu, porque nós vimos que Castelo Branco descumpre consecutivamente a Constituição de 46 através de atos institucionais. E Castelo Branco também, além disso, ele vai dar início ao processo de uma nova Constituição que vai se concretizar em 1967, já às portas do governo Costa e Silva. Então, a tal de obediência à Constituição de 46, os militares não cumpriram. E o tal governo provisório, que duraria, como o nome próprio já fala, provisoriamente, por um curto período de tempo, também não se concretiza, uma vez que Castelo Branco sai do poder e já existe de imediato outro presidente militar para assumir o poder, que é Costa e Silva. Então, na realidade, pessoal, os militares estão descumprindo essas promessas. Isso desagrada a determinados segmentos da população, e esses segmentos da população, eles vão começar a iniciar uma série de protestos, passeatas, realizadas por UNE, realizadas também por sindicatos, por líderes operários que não aguentam mais o arroz salarial, e toda essa cena de conturbação assusta por demais o governo militar. E essa conturbação, esse assusto em relação ao governo militar, vai ser uma das causas pelas quais os militares criarão o ato institucional número 5, que literalmente criminaliza toda e qualquer forma de oposição ao governo militar. Ok? Então, a primeira grande crise dos governos militares se dá porque segmentos da população começam a desconfiar que esse governo não é provisório, e realmente não foi. Ele durou de 64 a 85, 21 anos. Um governo que era para durar 4, durou 21. E também não observou a obediência à Constituição de 46. Governou através de atos institucionais e, de quebra, ainda criou uma nova Constituição. Vamos ver se entre as alternativas aqui expostas, nós encontramos algo que indique uma dessas ou as duas observações que levaram à primeira crise do governo militar em relação à aprovação. Então, letra A, truculência do ato institucional. O ato institucional número 5, ele vai ser uma consequência dessa primeira crise, né? Primeira vez que os militares notaram que a população civil estava tirando seu apoio. Então, o ato institucional vai ser uma consequência, não causa. Vamos ver letra B. Devido à repressão às instituições de expressão civil, tais como UNE e OAB. Realmente tinha muita repressão, mas não foi isso que fez os militares denotarem sua primeira perda de apoio e a primeira reação por parte das instituições e da sociedade civil.
Vamos ver a letra C. Porque tornar visível que os militares não pretendiam cumprir as promessas realizadas pelo primeiro presidente militar pós-revolta ao golpe de 64, que o governo militar teria um caráter provisório e de curta duração e total obediência à Constituição de 46. Então, a resposta está aqui, gente. A resposta está aqui. Questão de número 1, resposta C de casa. Questão de número 1, resposta C de casa. Questão número 1, resposta C de casa. Vamos para a questão número 2. Eu só por desencargo de consciência, vamos ver aqui o item D da questão número 1. Havia aumento gradual da censura aos meios de comunicação e os opositores políticos. Realmente havia, mas não foi isso que fez com que a população começasse a reagir em primeira instância a permanência do governo militar. O que fez essa reação em primeira instância foi realmente que se notou que o governo militar não era provisório, pelo contrário, ele veio para ficar, e muito menos obedeceria à Constituição de 46, uma vez que Castelo Branco governa por atos institucionais, e depois, em 67, os militares criam uma Constituição própria. Então, realmente, a resposta da primeira é C de casa. C de casa. Vamos para o número 2. Qual das ações abaixo não ocorreram no governo Castelo Branco? Criação do FGTS, governo Castelo Branco. Criação do BNH, governo Castelo Branco. Criação da lei de greve, governo Castelo Branco. Criação do Mobral, aí não. A criação do Mobral ocorre no governo Costa e Silva. Então, a resposta da questão 2 é D de dado. D de dado será a resposta da questão número 2. Ok? Então, 2D de dado. Esse processo de intervenção aos sindicatos que aparece aqui ocorreu no governo Castelo Branco. A resposta da 2, já que ele quer ações que não ocorreram no governo Castelo Branco, então é D de dado, D de dado. Vamos para número 3, a principal consequência do AI-5. O AI-5, o ato institucional número 5, se nós formos resumir o que ele determinava era algo terrível. Ele criminalizava qualquer tipo de oposição ao governo. Não poderia se fazer nenhum tipo de oposição ao governo constituído, porque isso constituiria um crime, né? A consequência disso foi que as frentes de oposição e os opositores ao governo militar, os mais radicais, uma vez que observam que não é mais possível fazer oposição ao governo militar dentro da legalidade, eles farão oposição ao governo militar fora da legalidade, indo para a extrema esquerda e criando o processo de guerrilha urbana. Vamos ver se nós encontramos alguma alternativa que fala isso. Fim das frentes de oposição ao governo, criminalização de qualquer movimento de oposição ao governo, surgimento da guerrilha urbana. Aqui está a resposta. A principal consequência do AI-5 foi o surgimento da guerrilha urbana. Então, número 3, resposta C de casa. 3C de casa. Vamos para número 4. Que presidente instituiu alterações na educação de nível universitário, provocando a troca do modelo europeu, que era adotado por nossas universidades, pelo modelo norte-americano, mais precisamente dos Estados Unidos. Quem fez isso, gente, foi o nosso amigo Castelo Branco. Castelo Branco fez isso. Então, a resposta da questão número 4 é A de anão. A de anão. Vamos para a questão número 5. O processo de redemocratização do país tem início em qual governo? Nós vamos observar que depois de 1974 vem crise do petróleo, o Brasil, durante a primeira fase do governo militar, não consegue criar um mercado consumidor interno sustentável.
Além disso, também a total dependência do capital estrangeiro, o fim da lei de remessa de lucros, fim da lei de remessa de lucros para o exterior está nos trazendo um prejuízo terrível. O endividamento crescente do Brasil no mercado internacional através da contratação de empréstimos. Todos esses fatores vão fazer com que a economia brasileira vá para o brejo durante o governo militar. E conforme o governo militar vai perdendo o seu apoio, vai perdendo o controle da economia, vai perdendo a estabilidade econômica, ele também vai perdendo o apoio da sociedade. Então, nós vamos notar que durante o governo, já no início do governo Geisel, muitos militares pensam em devolver o controle do país à sociedade civil, ou seja, iniciar o processo de redemocratização, que, segundo Geisel, seria um processo lento, seguro, né? Um processo lento, seguro e gradual. Então, na realidade, o processo de redemocratização do nosso país, ele principia com o governo Geisel. O processo de redemocratização do nosso país, ele vai principiar com o governo Geisel. O processo de redemocratização do nosso país vai principiar com o governo Geisel. Então, a questão de número 5, a resposta é C de casa, C de casa. Vamos para a questão de número 6. Entre as causas do fracasso do modelo econômico adotado pelos governos militares pós-64, podemos citar, eu acabei de falar isso. Crise do petróleo, está certo, podemos citar. A total dependência do capital estrangeiro para a manutenção do fomento da economia, está certo também. Isso foi um dos motivos do fracasso do modelo econômico adotado pelo governo militar. Medidas como revogação da lei de remessa de lucros, corretíssima. A revogação da lei de remessa de lucros faz com que as multinacionais enviem as nossas riquezas para fora do país sob forma de lucros obtidos. A D, por ter apostado no arroz salarial que em médio prazo prejudicaria o crescimento do mercado consumidor interno. O arroz salarial é a não correção do salário acima do nível da inflação. Isso faz com que o salário perca o seu poder aquisitivo de maneira crescente. Isso também é um dos motivos. Então, se todas aqui estão corretas, a resposta é letra E de escada. Então, a resposta da número 6, E de escada. Vamos para número 7. No período de redemocratização, o combate à inflação, que atingiu percentuais de 1.724%, era um grande desafio. Combater o monstro da inflação com congelamento de preços e salários Isso vai ocorrer primeiramente no governo Sarney durante o plano denominado por ele de Plano Cruzado. Então, a resposta da questão de número 7, é letra A, Plano Cruzado. 7, letra A, Plano Cruzado. Ok? Sobre o Plano Real. O Plano Real ele surge no governo Itamar Franco. É uma tentativa de desindexação da economia, onde se controla a inflação através do aumento dos juros e a valorização da moeda se controla através da flutuabilidade do câmbio. Então, isso é o Plano Real. Vamos ver se nós encontramos isso aqui. Tem como base a desindexação da economia, correto. Controle da inflação pelo controle de juros, corretíssimo. Garantia do valor da moeda pelo controle da flutuabilidade do câmbio, está correto. Foi criado no governo Itamar Franco, correto também. Então, a resposta da número 8 só pode ser letra E. E de escada. Letra E de escada. Vamos para número 9. Sobre o escândalo que arranhou a reputação política de FHC, esse escândalo foi o programa das privatizações que ocorreu durante o segundo mandato de FHC. Tá? Bom, sobre o escândalo que arranhou a reputação política de FHC, é correto afirmar que... Vamos ver o que é correto afirmar. Ocorreu no seu primeiro mandato? De jeito nenhum, ocorreu no segundo.
Ocorreu devido à implementação do Plano Real? De jeito nenhum. Ele ocorreu devido à implementação do programa de privatizações. Então está errado B. C. Ocorreu devido ao escândalo do mensalão. O escândalo do mensalão ocorre na primeira etapa do governo Lula. Não tem nada a ver com a FHC. D. Ocorreu... podia ser durante, né? O escândalo da privatização, ele ocorre no segundo mandato de FHC, né? Então, ocorreu devido à alteração da norma constitucional, não tem nada a ver, tá? Realmente, o processo de reeleição, ou seja, a possibilidade do presidente ter 2 mandatos presidenciais, essa alteração à Constituição brasileira ocorre no governo do FHC, mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando sobre o escândalo. Que escândalo é esse que ocorre no governo de FHC? O escândalo que estamos nos referindo é o escândalo das privatizações que ocorre no segundo mandato de FHC. Como não tem isso aí, a resposta certa será a letra E, nenhuma dessas alternativas. Letra E, nenhuma dessas alternativas será a resposta da questão de número 9. Vamos para a questão de número 10. Qual programa abaixo não foi criado pelo governo Lula? Minha Casa Minha Vida foi criado no governo Lula. Programa de valorização do salário mínimo criado no governo Lula. O Proálcool, aqui não. O Proálcool ele foi criado pelos governos militares, durante os governos militares. Então, a resposta da 10ª questão é letra C, de casa. A resposta da 10ª questão é letra C, de casa. Ok? Bom, gente, aqui encerramos a correção da prova de História do 3º ano do ensino médio. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem enviá-la pelo e-mail da plataforma. Terei imenso prazer de respondê-la dentro do prazo de 72 horas úteis, é o prazo máximo. Agradeço novamente a presença de todos e desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus os abençoe, a vocês e vossas famílias. Muito obrigado.